Nós sabemos que tem mais de ti, Senhor. Oh, aleluia. Não olhe para quem está do teu lado. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor nessa noite. Que você possa mergulhar nos sonhos de Deus. Queremos desvendar, Senhor. Oh, aleluia. Com isso, Deus tem mais para ti, meu irmão. Aleluia. Senhor Jesus, eu irei. Aleluia, Espírito Santo. Dê um aplauso a Jesus o mais forte que você puder, porque Ele está aqui. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Deus tem muito mais para ti, meu irmão. Não se contente com o superficial. Deus quer que você vá mais fundo, porque Ele tem muitos sonhos, tem revelação para ti. Não se contente, meu irmão. Não se contente. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Muito antes de nós chegarmos, o Senhor já estava aqui. E nesta noite eu apresento, Deus, a tua igreja, o teu povo, que está aqui também para te celebrar em adoração, em louvor. Que nesta noite, Espírito Santo, o Senhor seja o convidado mais especial. E que o Senhor possa ministrar nos corações, a começar no meu, Senhor. Que nós possamos ter a revelação da tua palavra, porque a tua palavra que liberta, a tua palavra que cura, a tua palavra que transforma. E que nesta noite, Senhor, nós possamos ser tocados, nós possamos mergulhar no sobrenatural do Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, Senhor. Todos nós viemos aqui para ouvir a tua voz. Que possamos ser Maria e ficar sentado, nos deleitando da tua palavra, porque a tua palavra é que liberta, Senhor. E nesta noite, Senhor, nós como igreja queremos ouvir a tua voz, não um pregador, mas queremos ouvir a voz do Espírito Santo. Essa sim tem valor, essa sim tem poder. Que em nome de Jesus, irmãos, você fique atento a cada palavra, a cada versículo que for lido nesse momento. E que você possa sair daqui transformado, impactado, não por mim, não pela pregação, mas impactado pelo Espírito Santo. Porque esse Espírito que está aqui nesta noite, que quer fazer algo sobrenatural na tua vida. Você não chegou aqui por um acaso. Na eternidade já estava marcado que você estaria aqui. E esta noite é a tua noite, meu irmão. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém e amém. Irmãos, só para avisar que hoje não vai ter classe das crianças, tá? Então, se você trouxe seu bebê... E eu saio da igreja com a paz do Senhor. Amém? Quantos estão felizes aí? Glória a Deus. Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus, irmão. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Porque o Espírito Santo é poder, meu irmão. O Espírito Santo é poder. E o Espírito Santo é alegria. E essa é a igreja do Senhor. Uma igreja alegre. Que mesmo em meio às dificuldades, nós possamos nos alegrar no Senhor. Amém? Irmãos, e nessa noite, eu queria trazer uma palavra que foi ministrada ao meu coração há algumas semanas atrás, alguns meses. E essa palavra foi uma das palavras do nosso devocional, eu e minha esposa, e a gente já tinha comentado um pouco. E eu já tinha, confesso para vocês que já tinha lido, né, essa passagem,
mas a gente sabe que a Bíblia é um livro de revelação, né? E que ele se renova todos os dias. E o Espírito Santo, ele veio ministrar no meu coração algo novo, porque a palavra, ela é renovada todos os dias, amém? E o tema da nossa mensagem hoje é: posicione-se. Repita comigo: posicione-se. É tempo de você se posicionar, meu irmão. E o texto que nós vamos ler está lá no livro de Esther. É uma passagem bem conhecida, né? Com certeza você já ouviu falar. Está lá em Esther 4, dos versículos 14 ao 17. Se puder projetar aqui para a gente. Esther 4, versículo 14. Então vamos ler todos juntos, amém? E diz assim a palavra do Senhor: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura, como estás, é que fostes elevada a rainha. Versículo 15. Então disse Esther, que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Coloca para mim só o versículo 14 aqui, que é esse versículo que a gente vai trabalhar. Tá, irmão? Em cima. Repita comigo aqui. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura, como estás, é que foste elevada a rainha. Amém? Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como sabemos, o povo de Deus, devido à desobediência, hora ou outra, era entregue nas mãos dos seus inimigos. E esse episódio se dá com Esther, que foi rainha, quando o povo de Israel, quando o povo tinha sido levado para cativo, né? Na Pérsia. Então eles ficaram cativos lá por algum tempo, sobre o domínio do rei, né? E eles viviam uma opressão muito grande ali, né? Era um lugar onde a humilhação era muito grande, o povo de Israel. E todas as vezes que eles desobedeciam ao Senhor, Deus o entregava nas mãos do inimigo. E esse episódio se dá na Pérsia, né? E a gente vai falar um pouco de Esther, né? Esther é uma mulher que foi usada por Deus ali, na verdade, para poder trazer a liberdade, né? Trazer a libertação àquele povo, né? E o nome anterior de Esther era Radassa, né? Radassa, que significa murta. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas murta é uma árvore, né? Conhecida pelas suas madeiras, que são de excelente qualidade, né? Além disso, elas têm folhas ricas em óleos e flores brancas de perfume agradável. Então, Radassa, a Radassa está aí, né? Tem 2 Radassa aqui. Aprenda, viu, Radassa? Que seu nome é isso que representa. Você é uma árvore, né? Uma árvore de uma excelente qualidade, onde dá flores bonitas, né? E, ao mesmo tempo, também de perfume agradável. E, na verdade, é isso que representa. Mas, depois disso, ela se transformou em Esther, porque foi mudado seu nome lá na Pérsia. E Esther significa estrela, né? Algo que brilha, né? Então, era isso, na verdade, que representa o nome de Esther. E Esther, ela foi uma flor, né? De perfume agradável,
em meio a um ambiente onde ela vivia hostil, né? Um ambiente que não era favorável. Era um ambiente onde o povo era humilhado, o povo era separado. Eles não tinham muita voz naquele momento, até porque eram escravos. E escravos não têm voz. Mas ela se tornou uma estrela de grande brilho em um tempo de trevas. Esther realmente se tornou uma mulher fantástica que trouxe, né, pela sua atitude, pela sua ousadia, levou o povo a poder vencer o que estava sendo, né, acusado ali naquele momento. Se você ler, você vai ver que o povo, na verdade, devido a um homem chamado Ramã, que era um alto funcionário, na verdade, depois do rei era ele, e ele fez um decreto dizendo que todos os judeus deveriam ser mortos por causa de um homem, que era Mordecai, que era primo de Esther. Mordecai foi o homem que criou Esther e ensinou Esther nos caminhos do Senhor, discipulou Esther. Mas porque ele não se curvou, ou seja, ele se posicionou, né, contra o decreto, contra a vontade daquele homem, porque, segundo ele, devido à sua arrogância e o seu orgulho, ele disse que todo mundo deveria se curvar diante dele, como se fosse um rei. E Mordecai não concordou com isso, porque Mordecai servia a um Deus vivo e sabia que somente a Deus poderia adorar. E nesse momento, isso criou uma ira muito grande. E aí esse homem se levanta, né, para poder fazer esse decreto de morte. Mas Esther estava ali, foi criada num ambiente hostil, mas foi criada no temor e no tremor do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, não importa o ambiente que você esteja. Se você tiver bons líderes, bons discipuladores, você pode ser criado em qualquer lugar. A palavra de Deus, se você entender e absorver a palavra de Deus, independente de onde você esteja, você vai fazer a diferença. Amém? E assim como Esther, irmãos, Deus continua levantando pessoas em tempos difíceis para cumprir propósitos eternos. Hoje vivemos um tempo não muito diferente da Pérsia, onde muitas vezes somos rejeitados porque nos posicionamos em favor do nosso Deus. Nós não concordamos com as coisas do mundo e a gente precisa, muitas vezes, se posicionar. Porque Deus quer cumprir. Deus tem propósitos eternos para cumprir na minha e na sua vida. A vida de Esther, irmãos, muitas vezes nos mostra que mesmo em meio às perdas e lutas, é possível viver para fazer a diferença. Esther tinha todos os motivos para ser uma adolescente, uma jovem revoltada, porque perdeu seus pais, ainda quando era criança e foi criada pelo seu tio, em um local que não era o seu local habitual, a sua cidade natal. Foi criada como escrava, então ela tinha todos os motivos, mas ela não permitiu de viver como uma vítima. Hoje muitas pessoas, porque não tem isso, porque não tem aquilo, ficam se vitimando, achando, porque Deus não me ama, porque olha a vida que eu levo, olha o que eu estou passando. Olhe para a vida de Esther, irmão. Não reclame. Agradeça pelo que você tem. Às vezes a gente não tem aquilo que a gente quer, mas agradeça pelo que você tem. Não viva como vítima, meu irmão, mas viva como alguém que foi chamada para fazer a diferença. Tem muitas coisas que eu queria ter, claro, mas às vezes a gente não tem. As circunstâncias às vezes não permitem. Então vamos ser gratos a Deus, vamos agradecer a Deus pelo aquilo que a gente tem.
Esther era órfã, ou seja, não tinha os pais, exilada, criada longe da família, sem perspectivas humanas, meu irmão. Mas isso não deixou com que ela definisse a sua vida. Não deixe que as perdas defina quem você vai ser. As perdas, às vezes, irmão, são necessárias para que a gente amadureça, para que a gente cresça. Não deixe que as circunstâncias a qual você está vivendo lhe faça perder o foco. Deus, Ele não nos chama, irmão. Preste atenção nisso, pegue isso para você. Deus não nos chama para viver com mentalidade de vítima. Não! Mas como vencedores. Como vencedores, irmãos. Em meio às circunstâncias. Está passando por dificuldade, mas lembre-se que Jesus te fez mais do que vencedor. Ele não te fez um vencedor, mas Ele te fez mais do que vencedor. Então não permita, não viva se vitimizando, dizendo que, porque isso, porque aquilo. Não! Você hoje, eu e você somos filhos. Somos herdeiros da promessa. E isso tem que motivar o teu coração a servir mais a Deus, com mais intensidade. Se desviando do mal, do pecado, que muitas vezes nos rodeia, para fazer nos tirar da presença do Senhor. Você é um vencedor, meu irmão. E dentro dessa mensagem, eu aprendi algumas lições que eu queria trazer hoje para a gente poder, sempre focado no versículo 14. A gente vai trabalhar muito em cima do versículo 14. Eu fiz questão de ler, mas a gente vai focar muito no versículo 14. E eu queria trazer hoje algumas lições para que a gente possa aprender dentro daquilo que foi ministrado no meu coração. E o primeiro ponto dessa mensagem está assim, precisamos despertar do sono espiritual. Isso é algo que hoje eu vejo na igreja, quando eu falo da igreja, não na Shalom, mas na igreja cristã, que tem muitas pessoas adormecidas dentro da igreja. As pessoas estão num sono espiritual. E isso é muito perigoso. A gente precisa acordar. A gente precisa acordar. Porque senão nós vamos ser tomados pelo inimigo de nossas almas, e quando nós percebemos, nós estamos longe do caminho do Senhor. E Jesus, como eu falei, te salvou para que você faça a diferença. E dentro do versículo 14, já a parte A, diz assim, se você ficar calada numa situação como esta, ou seja, Mordecai ali naquele momento, quando ele ouviu que estava circulando aquele decreto, ele rasgou as suas vestes, colocou panos e começou a chorar diante de Deus. E ele foi para a porta do templo, mas ele não, na porta da onde ficava o rei, mas ele não pôde entrar, porque não podia. E ele ficou ali clamando, chorando. E um dos servos de Esté viu essa situação, foi lá com ele, e aí perguntou, mas o que está acontecendo? E aí ele colocou para ela. Ele não pôde ir até ela, mas ele mandou um recado. Vá lá e fale isso. Se você ficar calada numa situação como esta, ou seja, ele estava dizendo para Esté, ei, desperta, meu irmão. Esté tinha sido feita rainha ali naquele momento. Então ela estava ali como representante de Deus, mas ela estava voando, tanto que ela não sabia o que estava acontecendo. Todas as pessoas, os israelitas ali chorando, clamando, porque eles iam morrer. Já tinha o decreto. E ela estava ali, no palácio, só, comendo do bom e do melhor, dormindo, irmão. Hoje eu vejo muitas pessoas dormindo.
nas igrejas. O povo ele estava sob um decreto de morte. E Esther foi colocada por Deus no palácio para interceder por eles. Aonde você está, você não está por um acaso. Às vezes, estamos vivendo como se estivéssemos dormindo para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Muitas coisas têm acontecido e às vezes você está despercebido, né? Não presta atenção. Há um ditado que diz, irmão, que o silêncio vale ouro. Mas tomem cuidado. Nem sempre é assim. O silêncio muitas vezes é sinal de covardia. Escapismo. Não, eu não quero isso aqui, não é para mim, eu não vou me meter nisso aqui, que isso aqui é problema. Eu vou escapar disso aqui que eu não quero problema para mim. Muitas vezes nós nos esquivamos e acabamos anulando o problema do outro. Muitas vezes nos preocupamos com os nossos problemas em detrimento ao do outro. E às vezes a gente prefere dizer, não, vou passar de largo. Igual o samaritano. Isso aqui não quero nem papo com esse cara aí. Mas hoje Deus tem nos chamados hoje, irmão, para que a gente possa estar mais atento às coisas que estão acontecendo. Essa semana eu tive um discipulado que o pastor lhe compartilhou, e eu sei que ele compartilhou com todos os discípulos dele, sobre a importância de nós nos relacionarmos com as outras pessoas. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar, isso é natural, é da pessoa, entendeu? Mas quando nós não deixamos de nos relacionar, deixamos de conversar, deixamos de fazer amizade, nós perdemos oportunidades. E o pastor compartilhou algumas coisas comigo, né? E é o mesmo pensamento que eu tenho. Nosso Deus é um Deus de relacionamento, irmão. Não tem como nós não nos relacionarmos com as pessoas. E quando você começa a ampliar a sua visão, você começa a ver que o problema do outro é muito maior do que o seu. Que o seu problema é pequeno. E nós somos a igreja. E a igreja é a eclésia, é fora, é sair, é ir para fora, é fazer a diferença. Eu sei que vocês já entenderam isso, mas o Espírito Santo quer nesta noite te fazer lembrar de que você precisa viver o propósito de Deus. Deus conta contigo para que Ele cumpra o propósito dEle. E o propósito de Deus nada mais é do que salvar vidas. E Ele conta com você, meu irmão. E você só vai conseguir isso se você se relacionar com as pessoas. Eu sempre que posso, eu procuro fazer amizade. Faça amizade. Chegue mais perto das pessoas. Comece a olhar mais o problema do outro. Pare de estar olhando só o seu, que você acha que é grande demais. Semana passada, no meu trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, uma senhora, que às vezes você vê uma senhora, você diz, é quase impossível essa mulher não crer em Deus. E ela não cria em Deus. E eu tive a oportunidade de conversar com aquela senhora, de explicar o amor de Deus, mas ela disse, eu não creio num Deus. Eu disse assim, mas mesmo a senhora não crendo, Jesus te ama. Porque a conversa surgiu quando ela falou assim, porque tudo tem para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Eu disse, epa, agora é minha. Tem jeito. Jesus Cristo é o jeito. Ela, Jesus Cristo? Aí ela ficou toda errada. Porque Ele venceu a morte. Então a morte não tem mais poder. E aí ela ficou impactada com aquilo. Eu não sei, irmão, não sei o que aconteceu. Mas eu falei para ela, Jesus lhe ama. Eu não sei se ela já teve alguma decepção, talvez sim. Mas isso se chama relacionamento, meu irmão. E eu fiz uma amizade com aquela senhora. Para o final ela me deu até bolo com suco. Oh, glória! Ela disse, tu gosta de suco de maracujá? Eu disse, ainda mais nesse preço. Vem-te embora.
Mas, irmãos, a gente fala isso para a gente mostrar que é importante, irmão. E ela era uma senhora. Geralmente a senhora, ela é difícil, né? Mas acontece. Ou ela era muito católica, né? Geralmente a pessoa é muito católica e tal, tem aquela coisa. Mas eu mostrei para ela que a morte não tem mais domínio sobre a gente. Mas ela falou, mas a gente vai morrer. Sim, a gente vai morrer. Todos vamos morrer. Mas para onde a senhora vai? Aí ela ficou, quando a senhora morrer, a senhora vai para onde? Aí ela ficou pensando. A nossa alma é eterna, então a gente precisa saber. Jesus, ele venceu a morte. Então, como eu falei para ela, tudo tem solução. Ela falou, depois talvez ela pensou, realmente ele falou a verdade. A gente precisa, irmão, se relacionar. E Mordecai, na verdade, foi lá, mandou o recado para Esther, para que ela pudesse ser despertada. E hoje o Senhor quer te despertar. Sabe aquele teu amigo do trabalho, que Deus, até o Espírito Santo já tem falado no teu coração? Vai lá, dá um abraço nele, fala que Jesus ama ele, e que muitas vezes nós temos nos esquivado. Sabe aquela tua colega da faculdade, da escola, aquele teu amigo que até era da igreja e não voltou mais, e Deus já falou no teu coração, olha, vai lá, passa uma mensagem para ele, dá uma ligada, vai lá, faz uma visita. Às vezes estamos adormecendo. Enquanto isso, as pessoas estão caminhando para o inferno. E o Espírito Santo, ele tem incomodado, irmãos. Porque hoje estamos vivendo os últimos tempos. E, na verdade, é isso que o Senhor quer. Despertar a igreja do Senhor para ir atrás daqueles que estão caminhando a passos largos. Para de pensar só no teu problema. Para de pensar só na tua família. Para de pensar só nos teus negócios, no teu trabalho. Pensa no outro. Pensa naquele que está lá na sarjeta. Aquele que está alcoólatra. Aquele que vive nas drogas. Aquele que está se prostituindo. Aquela mulher que para a sociedade é um lixo, não presta. Mas para Deus tem valor. Quem sabe essa mulher não vai ser uma estrela que vai brilhar e fazer a diferença. Mas Deus conta comigo e conta contigo, para muitas vezes chegar lá e dizer para ele, olha, Jesus te ama. Vamos sair da nossa zona de conforto, meu irmão. Mordecai precisou mandar um recado para Esther, ei, acorda, ei, a gente vai morrer. E tu está aí, Deus te colocou aí, não foi por um acaso. Em Romanos 13:11 diz assim, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono. Então Jesus está querendo te despertar. Ei, vamos lá. Eu fiquei muito feliz aqui e glorifiquei muito a Deus pela uma atitude de uma discípula que obedeceu o chamado. E eu vou falar porque é nossa irmã, a irmã Thaís. Que Deus abençoe tua vida, viu, Thaís? Pela atitude que você teve, junto com o seu esposo, de fazer o evangelismo ali naquele lugar. Talvez você possa pensar, mas ninguém aceitou Jesus, não interessa. A semente foi plantada. E muitas vezes a gente pensa que não. Para muita gente, talvez pensar, essa menina é doida. Olha, no sábado, podendo estar com a família, passeando, ela está aqui. Porque a Igreja Batista Shalom, ela tem essa visão de ir para fora. E graças a Deus, eu louvo a Deus. Por isso que muita gente pergunta, por que tu congrega lá para Guanabara se tu mora aqui no Cidade Nova? Eu digo, irmão, tem misericórdia. Deus me colocou aqui, é aqui que eu vou servir, porque é aqui que eu aceitei Jesus, é aqui que eu entendi o Evangelho, e o Evangelho tem me transformado todos os dias. Às vezes eu vacilo, às vezes eu caio, eu vou com o pastor, errei, pequei, me perdoa, Deus me perdoa, e ele não levanta, vamos para cima, e é assim que funciona, meu irmão, o Evangelho é isso. Aqui foi que eu encontrei o verdadeiro Evangelho.
Para muitos aí, talvez, seja uma igreja retrógrada. Ah, essa igreja só fala de pecado, só fala disso. Mas é isso que transforma, irmão. É isso que transforma. Vocês lembram do jovem Eutico, lá em Atos 29? Que Paulo estava pregando e pregou muito. Depois você lê essa história lá, em Atos 29, do versículo 9 em diante, ele vai contar a história de Eutico. Era um jovem que estava lá, mas ele estava, sabe aonde? Na janela, sentado. E Paulo começou, já ia dar meia-noite, o homem com sono, não aguentou e caiu. Morreu. E sabe o que eu aprendo? Que tem muitas pessoas dentro da igreja, mas que estão na janela. E a janela muitas vezes significa isso. Olhar os dois lados. Olhar a vida com Deus e olhar o mundo lá fora. Cuidado, meu irmão. Cuidado com as janelas. Tenha foco. Eu sei que é difícil. Para o jovem, é difícil. Eu sei que é difícil. Mas é uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos. A oportunidade que vocês têm hoje, eu não tive. Se eu tivesse a oportunidade que vocês tiveram, a minha irmã até pregou para mim, mas só misericórdia, né, mano? Mas eu acredito também que Deus tinha um propósito nisso. Mas eu falo, não se deixe levar pelas janelas do mundo, que muitas vezes o mundo está aí. É muito bonito, né? Mas cuidado. Entenda que Deus, Ele conta com você para derrubar decretos de morte. A sociedade, o mundo, aqueles que não têm Jesus, estão debaixo de um decreto, irmão. Decretos de morte. Morte física e morte espiritual. E Deus, Ele conta contigo para você se posicionar em relação à sua fé, em relação àquilo que você crê. E no versículo 16, Estela entende isso e diz, não, agora eu entendi, agora eu vou me posicionar. Mesmo sabendo que ela poderia morrer, mas ela disse, ei, vem cá, manda dizer para ele, olha, jejue lá. Vou jejue de lá que eu vou jejuar daqui. Porque eu sei que não é permitido, mas como fala no versículo, se eu morrer, morri. Às vezes nós temos que tomar esse posicionamento, irmão. Às vezes a gente tem que se posicionar. E aprenda uma coisa. Esteja disposto a isso. Muitas vezes que você se posicionar, você vai sofrer retaliações. Muitas vezes. Há umas 3 semanas atrás, mais ou menos um mês, lá no meu trabalho, eu precisei me posicionar em relação a uma coisa que eu não concordava, que era errado e que eu não ia fazer. Porque se for de encontro à palavra, meu irmão, não negocie, não interessa. E aí eu sofri retaliação. Hoje, como até eu falo para no grupo familiar, não sei, mas eu posso perder meu emprego. Mas uma coisa eu falei para o meu chefe e ele zombou. Eu nunca me esqueci disso. Eu falei que a minha dependência, eu preciso do emprego, eu preciso do recurso, porque eu preciso honrar com meus compromissos, mas a minha dependência não estava no meu emprego. A minha dependência estava no Deus vivo, no Deus que eu sirvo. E ele riu. Mas que Deus tenha misericórdia da vida dele. Mas eu precisei me posicionar. E sabe o que aconteceu? Eles me trocaram, me levaram, jogaram lá para Augusto Montenegro, e eu estou para lá, pagando um preço. Ficou mais longe. Lá onde eu trabalhava era 5 minutos, eu estava no trabalho, voltava. Agora eu estou mais distante, sofrendo algumas pressões, que é normal, mas eu sabia que isso ia acontecer, porque eu tive que me posicionar. Então saiba de uma coisa, irmão, quando você se posicionar, você vai sofrer retaliações. Mas lembre de uma coisa, quem te sustenta é Deus. Quem te sustenta é Deus. Independente
Quando você começa a entender isso, você vai ver que o que vier é lucro, meu irmão. Já fiquei desempregado, não vai ser a primeira nem a segunda, já fiquei desempregado. Fiquei desempregado, meu filho nasceu, fiquei desempregado. Mas eu comia churrasco todo domingo. Comia ou não comia? Como é que um desempregado come churrasco, irmão? Confirma? É Deus, irmão. É Deus, meu irmão. Que a nossa dependência ela está no Senhor, irmão. Ainda estou comendo até hoje. Glória. Mas a gente vai aprendendo algumas coisas. Mas a gente precisa se posicionar, irmão. Você é discípulo. E discípulo é aquele que aprende. Ontem eu estava ensinando o meu discípulozinho. E eu falei para ele, olha, discípulo é aquele que aprende. Ele disse, senhor. Está firme e forte o homem. Falei, fez a lição, fiz, tio. Está aqui. E ele prestou conta. É isso. E ele falou para mim no final, achei engraçado. Ele falou, ei, tio, a gente não é cristão, não. Falei, não, a gente é cristão, mas a gente é discípulo. É discípulo, porque discípulo é aquele que aprende, né? Ele falou, discípulo é aquele que aprende. Então nós somos discípulos. Nós cremos em Deus. Como eu falei para ele, não basta crer, porque crer até o diabo crê e treme de medo de Deus. Mas nós precisamos ser discípulo, é aquele que aprende, aquele que está aprendendo todos os dias. Esté sabia que não podia entrar no palácio. Ela tinha convicção disso, sem que fosse chamada, porque era lei, ela não poderia. Se o rei não chamasse, ela não poderia entrar lá. Mas mesmo assim, ela optou por enfrentar aquela situação. Muitas vezes nós vamos ter que optar. E muitas vezes nós vamos até perder, mas vamos ganhar com Deus. E isso que importa. Segundo ponto, irmão, Deus é soberano. Deus é soberano. Não tem como. Deus tem todo o poder. Ele faz o que quer, na hora que Ele quer. No versículo 14, já na parte B, olha o que ele diz aqui, ó. Ele fala primeiro, né? Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecerás. Independente se eu e você fazer, Deus ele vai cumprir. Independente. Mas precisamos entender uma coisa. Mesmo se a gente cooperar ou não, se você não cooperar, esteja ciente de que você vai receber aquilo que você semear. A soberania de Deus, a gente lembra de muitos, Jonas, que tentou se desviar, foi para cá, o peixe engoliu e foi aquela confusão, e depois colocou ele para fora. Às vezes nós damos desculpa para não fazer a obra. Não, eu não vou fazer porque tem um irmão lá, olha. Tem a irmã para fazer. Não, tem um Dijan, eu não vou fazer, não, deixa. Eu lembro de uma história do pastor Jorge, do finado, né? Nosso amado pastor. E eu aprendi algumas coisas com ele. E uma das coisas, uma vez ele contou uma história de um irmão que ligou para ele. Ele toda vez ligava, pastor, olha, vem aqui em casa orar, que o irmão está aqui, está com endemoniado. E aí ligava para ele, aí o pastor ia e tal. Às vezes, altas horas, saía. Mas aí parece que uma vez caiu a ficha. Ele falou, não, mas eu... Aí esperou, né? Na outra vez ligou, ele falou, não, irmão, agora é você. A irmã, não, porque o senhor é o pastor. Sim, mas você também tem autoridade, faça você. Eu lembrei até do japonês, né? Às vezes é assim, irmão. Porque a gente acha que só o outro pode fazer, eu não posso fazer. Você também tem autoridade para expulsar demônios, a pisar serpentes e escorpiões. E você precisa fazer. Não pense que é o outro que tem que fazer. Você tem que fazer. Às vezes nós damos desculpa. Muitas vezes, por meio do silêncio, semeamos morte, viu? Preste atenção.
Quando nós nos calamos, nós estamos semeando morte e destruição, pelo simples fato de que não queremos nos envolver. E até dizemos, esse problema não é meu, é do outro, mas meu não é. Então eu não vou me envolver. Já tenho tanta coisa para fazer, vou ter que me envolver com isso? Não, deixa que o outro faz. Muitas vezes você está semeando morte na vida das pessoas. Porque às vezes você se retrai, fica em silêncio. E a gente precisa ter cuidado com isso. Mordecai, ele confronta Esther. E diz assim, olha, não pensa que só porque você está aí no palácio, que tu não vai também sofrer as consequências. Tu vai morrer também. Às vezes nós precisamos receber uns confrontos. E o confronto, ele nunca soa bem. Não é bom. Se você disser que é bom, mas às vezes é necessário. Porque através desse confronto você vai se conscientizar e dizer, realmente eu estou errado, eu preciso mudar. Deus tem me confrontado muito. E eu preciso mudar muita coisa, irmão. Preciso mudar. Deus não me chamou, não me salvou, não me libertou das drogas para que eu ficasse só aqui, recebesse, está muito bom, agora eu estou liberto, vou para o céu. Não, meu irmão. Tem obra, meu irmão. Se está vivo, tem obra. Lembro uma vez que eu fui visitar o irmão Benedito, e ele falou, irmão, mas eu já estou velho, eu não tenho mais. Não, se o Senhor está vivo, tem obra. E a nossa vida é assim, meu irmão. Se Deus está te dando saúde, Deus quer te usar ainda. Mas às vezes a gente acaba dando desculpa. Mas o que eu quero te dizer é que a soberania de Deus, ela vai fazer, independente se você fizer ou não. Mas lembre-se de uma coisa. Se você se esquivar, você vai pagar um preço por isso. Então abrace. Se você é para fazer, vamos lá, vamos fazer. Às vezes eu vejo o irmão Maurício falar aqui, bora, vamos lá, gente, vamos se envolver num projeto. E ele já está cansado, a gente vê. Mas às vezes as pessoas ainda não entenderam. Talvez você possa até pensar, mas são garotos rebeldes, dali da periferia. Irmãos, são sementes que estão sendo plantadas, são sementes que estão sendo semeadas. Então se envolva, irmão. Eu já me envolvi. É muito bom. Às vezes dá vontade de pegar os garotos, sabe? Mas aí Deus trabalha no teu coração e diz, não é assim, irmão. Tem misericórdia. E aí não pode chamar palavrão. Quando chama palavrão é cartão amarelo, vai passar 2, 3 minutos. Isso aí é disciplina, eles vão aprendendo. Então se envolva. Você que é jovem, tem todo o vigor. Vá lá, irmão. Tire um sábado, chegue com o irmão Maurício. Irmão, eu quero me envolver. Eu quero poder ajudar em alguma coisa. Tá lá, ser o treinador desses garotos. O principal objetivo não é o futebol, irmão. Entenda isso. É a semente que vai ser semeada. Já tem frutos disso. Talvez você pense que não, mas tem frutos disso, desse trabalho. E uma alma ali que se salve, meu irmão, é uma festa muito grande. São princípios que estão sendo ensinados para aquelas crianças. E aquelas crianças absorvem. Nem todos, talvez muitos deles não vão querer. Mas se um deles só assimilar e entender aquilo, você ganhou o dia. E é isso que a gente precisa entender. O terceiro ponto, irmão, que eu queria colocar para a gente, e que Deus ministrou no meu coração, é uma coisa muito interessante. Deus, preste atenção, Deus não nos coloca em uma posição somente para o nosso benefício. Se Deus te colocou aonde você está hoje, eu não sei, cada um sabe onde Deus tem colocado. Não é só para o teu benefício, irmão. É para o benefício do outro também. E esses posicionamentos são para que se cumpra o propósito de Deus. Esther não foi rainha por um acaso. Deus já havia preparado, Deus sabia do que iria acontecer, porque Ele é soberano. Ele sabia de tudo que ia acontecer. Então, Esther foi preparada naquele ambiente ali de escravidão, de hostilidade, mas ela teve um discipulador,
né, que foi Mordecai ensinando para ela. Teve um momento que ele falou para ela assim, olha, não fale da sua descendência, não fale. E ela obedeceu, não falou. Isso aí sabe o que é, irmão? É ser direcionada, é ter o coração obediente. E ela foi cuidada, passou um ano ali, recebendo todo o tratamento. E quando foi, ela foi, né, escolhida pelo rei para ser a rainha no lugar da Vasti, a outra rainha que desobedeceu. E muitas vezes Deus vai te colocar em posições estratégicas para salvar, né, pessoas, vidas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Esté foi colocada ali numa posição estratégica para salvar o povo de um decreto de morte. Você também foi escolhido para derrubar decreto. Faça a diferença onde você estiver. Assim como Esté, às vezes somos colocados em posições, em lugares, né, que Deus te colocou ali para te usar, para salvar vidas, para quebrar decretos. Pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Eu não sei onde Deus tem te colocado, mas tu sabe. Tu sabe as oportunidades que Deus tem te dado. E muitas vezes você tem se calado. Eu tenho me calado. Mas a palavra hoje é para que a gente desperte desse sono. E a gente possa fazer a nossa parte. Deus não te salvou para te ficar aí, irmão. Deus te salvou para que você faça a diferença. Para que você leve a mensagem da cruz. Essa mesma mensagem que hoje nós estamos aqui recebendo, é muito bom, é muito cômodo, mas e o outro que está lá fora? E o teu vizinho, que muitas vezes Deus tem falado e você não tem. Ah, não, ele não quer saber. E aquela tua colega da escola, da faculdade, do teu trabalho, que Deus tem, às vezes, falado ao teu coração, vai lá, dá um abraço nele, fala que Jesus te ama. E às vezes a gente tem omitido. Não, não é para mim, não. Deixa que o pastor fala. Às vezes enfrentamos desafio, ou nos sentimos, às vezes, até pequeno, diante da grandeza do chamado. Você foi chamado, irmão. Então preste atenção onde Deus tem te colocado. Você tem feito a diferença? Você tem falado do amor de Deus ou você tem só se guardado? Cuidado, irmão. Cuidado. Precisamos entender que Deus nunca vai nos dar uma missão sem antes nos capacitar. Todos os dias Deus tem te capacitado. A igreja trabalha com capacitação de pessoas, de líderes. Você só não é líder se você não quiser aqui. Porque as oportunidades tem. Grupo familiar é onde você desenvolve as pessoas. É onde as pessoas começam a ver qual é o seu chamado. E hoje eu tenho visto pessoas desenvolvendo no ministério, as pessoas crescendo, porque é no grupo familiar que você tem oportunidade, irmão. O grupo familiar e o discipulado, irmão, é uma bênção de Deus. É uma bênção que Deus colocou aqui nessa igreja, para desenvolver líderes. Nossa igreja é uma igreja de líderes. Você é líder. Então faça a diferença. Busque aprender. Não, eu quero, é para fazer isso, eu vou fazer. Ah, eu não sei, mas eu aprendo. Eu não sei quantas vezes eu já aceitei Jesus no grupo familiar, porque é cada palavra que os irmãos levam, meu irmão. Estou te falando. Às vezes, cada testemunho eu já levanto a mão, porque é fogo, meu irmão, é poder. No Espírito Santo é poder. E aí eu vejo as fotos, eu vejo, oh, glória. Eu começo a olhar, digo, olha o irmão ali, é pastor. Olha a irmã ali, é obreira. E a gente fica feliz, irmão, quando a gente vê isso. Quando a gente posta as fotos, irmãos, é interessante a gente colocar, não é para a gente aparecer, dizer, ah, não, olha, o irmão está... Não é isso. É para que isso nos motive cada vez mais a abraçar a causa, a nos envolver, a aprender. E graças a Deus pela vida de vocês, porque eu tenho visto que a igreja tem se envolvido. Quando a gente viu a revista, né, da IBD, mais de 30, não foi, Renato? Uns 30 e pouco, de eita glória, é muita glória. 36, não foi? Olha só. Que antes, até compartilhei com o pastor, antigamente na escola bíblica dava uns 4, 5. Mas hoje as pessoas têm entendido. Então, a escola bíblica é escola, é aprender. A gente precisa estar.
E Deus ele vai nos dar as ferramentas, e as ferramentas estão aí, irmão. Grupo familiar, discipulado, essas são as ferramentas. Vai nos dar coragem. Ah, eu sou tímido. Peça a Deus coragem para que você possa desenvolver o seu chamado, o seu ministério. Entregue seus caminhos nele e confia. Tão somente confia. É o que eu tenho feito, irmão, é confiado. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas eu preciso confiar em Deus. Porque se eu disser que eu não confio, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é vão, mano. Eu preciso confiar. Ou eu confio ou não. Às vezes a gente vai precisar perder algumas coisas, sim, para a gente poder ganhar lá na frente. Eu sempre falo isso. E tem coisas que a gente perde, que às vezes a gente pensa assim, é perda, mas às vezes não é. Foi o que aconteceu comigo. Lá onde eu estava, era muito mais cômodo para mim. Era perto. 5 minutos eu estava lá. Agora não. Ih, rapaz, está uma confusão para chegar lá, que eu trabalho no Augusto Montenegro, aí não está passando ali pela Independência, não tem, aí tem que ir pelo 40 horas. E a irmã fica atribulada porque tem que levar o irmão. E aí não é fácil, mas aí hoje, eu até falei, pastor, hoje eu entendo por que Deus me tirou de lá. Porque Deus estava me livrando de coisas. Eu não sei, mas Deus estava me livrando. Porque às vezes, irmãos, a gente pensa que não. Mas talvez eu estava na janela. Estava na igreja, mas estava olhando as coisas do mundo. Irmãos, a gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Não pensa que porque você tem 20, 30 anos que você está isento de igreja. Você pode cair. E a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado, para que não caia. Então, cuidado. E talvez eu estava sendo, seduzido ali, pela janela do mundo e as coisas. E aí Deus disse, ei, vou te tirar daí. E fora o conforto, né? Às vezes está muito cômodo. Ah, não, aqui está bom para mim. Não quero sentar no banco de madeira, aqui é melhor para mim. Cuidado com o comodismo. Cuidado. E muitas vezes ele vai te afastar do Senhor. E hoje eu entendo, por que Deus me tirou de lá. Não foi, às vezes, foi o supervisor, foi o coordenador, não foi ele, foi Deus que me tirou. Foi Deus que me tirou de lá. Hoje eu entendo por quê. E que a gente possa ter esse mesmo sentimento, esse mesmo entendimento, que aonde você está, Deus te colocou, não foi por um acaso. Foi para que você leve a mensagem da cruz para aqueles que estão lá. E eu sei que Deus tem te dado oportunidade. Deus tem te dado oportunidade. Daquele teu colega lá, daquela tua colega, que muitas vezes já até se chegou perto de você, e às vezes a gente fica sem coragem de falar, será que ela vai aceitar? Será que ele vai aceitar? Fale, irmão. Deus te colocou naquele lugar, nesse lugar que você está, para que você faça a diferença. E Deus conta contigo. Concluindo, irmãos, fomos chamados para fazer a diferença em nossa geração. Mas isso só vai acontecer se nós nos posicionarmos como verdadeiros discípulos. Não negociar sua fé, não negocie sua fé. Se tiver de encontro, for de encontro a palavra, meu irmão, sai fora. Mesmo que isso te custe alguma coisa. Mas sai fora. Precisamos ter cuidado para não cairmos no sono espiritual. Graças a Deus que hoje está todo mundo esperto. Tem alguém dormindo aí? Ninguém, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente precisa estar, assim, sempre atento. Sabendo também que se não fizermos a nossa parte, Deus vai fazer, independente de você fazer ou não. Mas você pode pagar um preço por isso. Então faça a diferença, se posicione, não negocie sua fé. Deus nos coloca hoje, não é só para aonde Deus tem colocado, não é só para o nosso benefício, mas é para ajudar o outro. É para levar o outro a conhecer também. E ajudar, irmão, não só com palavras, mas muitas vezes ajudar com recursos. Com recursos. Deus tem te abençoado, então ajude. Eu acho isso tão fantástico, quando a gente vê as pessoas entenderem isso, que é melhor eu dar do que eu receber.
A gente precisa ajudar, irmão. Às vezes a gente vê o irmão numa necessidade e às vezes a gente não tem aquela coisa, não, pô, vou ajudar. Eu vou ajudar aqui, eu vou tentar me esforçar para poder abençoar. Graças a Deus que a nossa igreja aqui, ela tem entendido isso. E comece a fazer mais. Se você ainda não faz, faça. Ajude. Isso também é posicionamento, meu irmão. E que Deus ele possa te abençoar, meu irmão, nessa semana. Que essa palavra, ela possa ficar remoendo dentro de você. Se pelo menos uma coisa Deus falou contigo, medita nisso. Por só um versículo, ou só uma palavra que talvez eu falei aqui, se isso de alguma forma mexeu com você, pegue essa palavra para você e diz, não, eu vou agora colocar em prática isso. E essa semana eu vou fazer a diferença. Amém? Que Deus possa te abençoar de uma forma sobrenatural. Se coloque de pé, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus.